O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, esta semana nós celebramos duas festas da nossa fé muito importantes. No dia 1º, o dia de finados. No dia 1º, o dia de todos os santos. Tamanha a sua importância no Brasil, esta festa é transferida sempre para o domingo. E no dia 2, o dia dos fiéis defuntos, falecidos, comumente como nós chamamos do dia dos finados. Na festa dos fiéis falecidos, recordamos que a vida é muito breve e passageira, que em Cristo nós temos a graça de fazer com que esta vida se torne duradoura, permanente, eterna. Uma vida breve que antecipa a vida eterna. Quando nós celebramos a festa de todos os santos, celebramos a certeza de que esta vida breve deve ser vivida em Cristo. Então a igreja nos é apresentada como a esposa do Cristo. Ele, que vem do coração de Deus, nos oferece na igreja o caminho para que a nossa vida se santifique e estejamos prontos para a vida eterna, para a salvação. A igreja de Cristo é o meio pelo qual nós santificamos e salvamos as nossas vidas. Uma santificação que não se traduz na ausência do pecado. É santo aquele que não peca mais. Uma santificação que não se traduz na ausência do sofrimento. Por ser santo, tudo vai dar certo. Mas ao contrário, a santificação que se dá na luta constante, permanente contra o pecado e todas as suas consequências de morte. A luta que nos faz, como aprendemos nos últimos domingos, a associar o nosso sacrifício, o nosso sofrimento, ao sofrimento de Cristo, ao sacrifício de Cristo, para estarmos em comunhão com Ele e com o Pai, para que o Espírito nos una e permita, através da nossa fé, acontecer o reino de Deus. Na primeira leitura, João vai apresentar a visão que ele teve do céu. E não é muito diferente da visão
que nós temos quando a Assembleia se reúne para a liturgia eucarística. Diante do trono está o Cordeiro, e junto do Cordeiro, aqueles a quem o Pai reservou um lugar, os anciãos, os 4 seres vivos. E de repente se aproximam do Cordeiro uma grande multidão, uma grande parcela bem delimitada, é para o número daqueles e daquelas que vieram da primeira aliança, 144 mil. Depois, esse número se desdobra numa grande multidão de povos, raças, línguas diferentes, uma multidão que ninguém pode contar. Ninguém tem o número de quantas pessoas alcançarão o céu, porque é uma proposta feita para a humanidade inteira. Os que alcançaram o céu diante do Cordeiro reconhecem: a salvação vem do nosso Deus, e eles louvam sem cessar o Senhor. Assim como nós rezamos no final do prefácio que prepara a oração eucarística, juntando nossa voz à voz dos anjos e santos, nós também louvamos o Senhor, porque somos convidados e em Cristo participamos da graça que santifica e salva as nossas vidas. Ainda nós não compreendemos plenamente esse mistério, mas o mesmo João, que escreve o Apocalipse, ensina na sua carta, na segunda leitura: agora nós recebemos um grande presente, somos chamados filhos e filhas de Deus. Agora nos foi dado a graça de conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Ainda a plenitude da sua graça não se manifestou, mas quando se manifestar, diz o texto, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isto é, podemos alcançar a santidade, podemos purificar as nossas vidas. E é a segunda vez que o texto bíblico nos assemelha à divindade. No livro do Gênesis, da criação, está narrado que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E agora João diz que quando Cristo se manifestar na sua glória, seremos semelhantes a Ele. Mas existe um tempo de espera, o tempo que nós passamos aqui, o tempo até o juízo final. E então conclui João na sua leitura: todo que nele espera purifica-se a si mesmo. Cada vez que nós ouvimos o Evangelho de Jesus, cada vez que nós participamos do banquete da Eucaristia, cada vez que nós passamos por algum dos sacramentos oferecidos pela Igreja, vamos santificando e purificando a nossa vida. Então, quanto mais nós vivemos a fé que a Igreja ensina, quanto mais nós nos aproximamos de tudo que ensina o Evangelho e colocamos em prática, mais a nossa vida se santifica. E então a Igreja elenca homens e mulheres que santificaram a sua vida, consumindo-a por causa do Evangelho, seja porque derramaram o seu sangue professando a fé e lutando pelo reino de Deus, seja porque passaram uma vida inteira dedicada às causas do Evangelho. A esses nós denominamos santos e santas, homens e mulheres que são para nós modelos de fé. E se na terra existe uma igreja para santificar e purificar as nossas vidas, no céu os santos e santas formam a Jerusalém celeste, formam uma igreja de intercessores. Eles que alcançaram a santificação, alcançaram a vida eterna,
rezam, intercedem, para que também nós possamos alcançar, para que também nós possamos chegar ao céu. Qual é o caminho, Padre, a receita para a santidade? Jesus nos ensina nas bem-aventuranças o caminho da santificação das nossas vidas. A primeira parte das bem-aventuranças fala da nossa vida no individual e no cotidiano, a vida de cada um dos filhos e filhas de Deus que passam por tantas tribulações, já que ouvimos na primeira leitura que chegaram aos céus, que lavaram a veste branca do cordeiro, no sangue do Cordeiro, isto é, que uniram sua vida ao sacrifício de Cristo no altar e que vieram da grande tribulação. Então, os que são pobres em espírito alcançarão o reino de Deus. Os que são aflitos serão consolados. Os mansos possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Confirmando a segunda leitura, os puros de coração verão a Deus. E é claro que não há salvação só para mim, ou só para você, ou só para os santos. A salvação é individual, mas também ela é comunitária, também ela é para todos. E então a importância da vida dos santos é o que eles fizeram a partir de sua santificação para os outros, pela Igreja de Cristo, para que o reino de Deus pudesse acontecer. E na segunda parte das bem-aventuranças, nós ouvimos isso de Jesus. Bem-aventurado todos os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, ganham o reino de Deus. Os que são injuriados, perseguidos e pagam com todo tipo de mal por causa da fé em Jesus Cristo, terão uma grande recompensa no céu. Então a vida de santidade é em meio a sacrifício e o esforço de fazer o reino de Deus acontecer, vivendo o Evangelho. É assim que nós santificamos a nossa vida, quando tomamos o sermão das bem-aventuranças como consequência, como compromisso da nossa fé. Nós cantamos no Salmo, é assim a geração dos que procuram o Senhor. Como os discípulos, queremos nos aproximar para que o Mestre nos ensine a caminhar no seu caminho, a santificar as nossas vidas e a chegarmos em plenitude no céu, tendo também deixado na terra um bom exemplo de fé, uma boa consequência dos nossos compromissos de cristãos. Que a cada dia a nossa fé nos faça mais santos e santas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.